Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo o teu povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da minha vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometia dar aos seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo, fazer segundo toda a lei que o seu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar? Senhor, o Senhor é misericordioso e bom. O Senhor nos trouxe nesta manhã, nos reuniu aqui neste lugar. O Senhor nos permitiu prestar louvores a Ti. O Senhor nos conduziu em leituras da Tua palavra, em orações. E nós agradecemos o Teu cuidado para com as nossas vidas. Não somos merecedores, mas pelo Teu Filho Jesus Cristo, o Senhor nos concedeu esta maravilhosa bênção, que é prestar um culto a Ti. Ainda neste momento, rogamos a Ti, Senhor, nos ajuda a entender mais da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a ouvir com os nossos ouvidos e a guardar com o nosso coração, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, que esse momento não seja apenas um momento, Senhor Deus, de pontual em uma liturgia da igreja da qual eu faço parte, mas sim, uma palavra poderosa, transformadora, que molda, que guia os meus passos, a minha vida. Que essa palavra, Senhor, seja guardada no coração do Teu povo e que ela seja, Senhor Deus, que ela esteja fortalecendo o Teu povo, encorajando o Teu povo. Deus, diante de todas as minhas limitações, que o Senhor possa me usar para ser fiel a Ti e para ser fiel diante dessa igreja da qual eu amo e da qual é muito querida por Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, esse texto, o texto da palavra do Senhor em Josué, é um texto da qual, como eu disse, nós já fomos muitas e muitas vezes nele refletir, nele pensar, nele aprender sobre o Senhor e sobre o que o Senhor pode realizar e fazer. Queridos, uma das doutrinas que a palavra de Deus revela está envolto ou está alicerçada no relacionamento que Deus tem para com o seu povo. Deus escolheu se relacionar com o seu povo através de alianças, através de pactos. Mas sabe o que é mais interessante? A palavra de Deus nos revela que esse pacto, essa aliança, ela é totalmente sustentada pelo Senhor. O Senhor escolhe o povo. O Senhor tira esse povo de uma escravidão do pecado. O Senhor elege esse povo como povo seu. O Senhor cuida, alimenta e conserva esse povo para si.
o Senhor leva este povo para herdar as bênçãos eternas da qual Ele promete. Veja, Deus é a centralidade do relacionamento que temos para com Ele. Mas esse Deus que esse Deus que centraliza, que sustenta, que nutre esse relacionamento, Ele também requer de nós, também que a nossa parte seja feita. Apesar de Deus ser fiel e sustentar tudo, Ele ainda quer que seu povo cumpra aquilo que Ele ordenou. Nós vimos hoje na liturgia, lá em Levíticos, isso, Deus falando ao seu povo. E sempre eu sou Deus, vocês são meu povo. Irmãos, e é um desafio tremendo. Obedecer ao Senhor, se colocar, abrir mão do seu coração, do velho homem, de inimigos tão poderosos, é um desafio. E não é fácil. Não é fácil quando nós nos colocamos em obediência ao Senhor, negando o nosso próprio coração. Mas nós vemos que o Senhor ordena que façamos isso. E vemos que Josué tem também uma missão a ser cumprida. Vemos nos versículos primeiro que Moisés morre e Josué assume a liderança do povo. Diante dos ombros de Josué está a missão de levar o povo de Deus, escolhido por Deus, sustentado por Deus, a terra prometida, ao cumprimento do Senhor, das promessas do Senhor para aquele povo. Josué não ia apenas liderar um povo em guerras. Josué não ia apenas conduzir o povo a marchar para essa terra, mas Josué iria ser o instrumento de Deus para qual Deus utilizaria para cumprir, para o desenvolvimento da sua promessa. Veja que é uma missão muito difícil, que não é uma missão fácil. Josué, ele busca conquistar essa terra, não pelos méritos deles, mas é Deus que está o conduzindo. Quando olhamos um texto como esse, como olhamos o livro de Josué, nós podemos entender e ver que Josué não é o personagem principal dessa grande narrativa, mas Deus é. A centralidade está no Senhor. É o Senhor conduzindo o povo, é o Senhor fazendo o povo ser vitorioso, é o Senhor que está sustentando o povo em todo o tempo, em toda empreitada, é o Senhor levantando Josué e dizendo: Josué, faça dessa forma, vá às Escrituras, medite. Ele está conduzindo esse relacionamento, está conduzindo esta missão de Josué. Por isso, queridos, eu queria que a gente refletisse sobre como Deus nos encoraja a cumprir a sua vontade, como Deus nos encoraja a cumprir a sua vontade. Vamos ver o quanto o Senhor, Ele é bondoso e misericordioso. Ele requer do seu povo a obediência, Ele requer do seu povo que cumpra, mas Ele que sustenta e conduz esse povo à obediência, esse povo à submissão. Deus é o centro. Vejamos bem, Deus encoraja a Josué, levantando Josué. Versículos de 1 a 2, como eu disse, no começo nós vemos Deus escolhendo Josué, dizendo que Josué agora substituiria Moisés na liderança, apresentando aqui também que Josué, ele era servo de Moisés, ou seja, ele viveu, ele conviveu, ele foi ensinado, instruído por Moisés, mas nós vamos entender que essa instrução, esse cuidado não é o ponto determinante para que Josué possa cumprir a vontade de Deus, mas nós vamos ver que Deus é quem sustenta Josué para que Josué cumpra. Versículo de número 2, Deus diz: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te.
Essa ordem do Senhor dispõe-te, ela está em conjunto, não só com a ordem dispõe-te e vai, mas a intenção é: eu levanto e você vai. A ideia aqui é que Deus levanta Josué para que Josué vá e cumpra. Deus levanta Josué para que Josué pudesse ir cumprir a sua missão. É Deus que levanta Josué. O perigo, muitas vezes, de fracassarmos quando queremos obedecer ao Senhor, o perigo de quando nós fracassamos, quando nós queremos fazer a vontade do Senhor, é quando nós queremos fazer a vontade do Senhor do nosso jeito, queremos fazer a vontade do Senhor com a força dos nossos braços, queremos fazer a vontade do Senhor longe da dependência de Deus, longe de estar ajoelhado aos seus pés e clamando: Senhor, eu não posso, mas é o Senhor que me levanta. Deus nos levantou. Deus nos tirou de uma cova imunda, cheia de podridão, que era o pecado. Nós estávamos mortos espiritualmente e o Senhor em Cristo Jesus nos levantou. Como dar os passos para obedecer ao Senhor fora do seu cuidado, fora da sua dependência? Mas às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós queremos se relacionar com Deus diante dos nossos próprios métodos, diante dos nossos próprios princípios, e não é assim. Somos chamados por Deus a pregar o Evangelho, somos chamados por Deus a manter uma vida santa, somos chamados por Deus para a oração, para a leitura da palavra, ou seja, para uma vida piedosa, somos chamados por Deus para servir ao povo de Deus. Nós servimos ao Senhor servindo ao seu povo, o alvo do amor dele, a quem ele ama, a quem ele conserva, a quem ele cuida. Então nós temos o privilégio de cuidar desse povo, cuidar do nosso irmão, porque Deus te chamou aqui para esta igreja, não é para você viver solo, não é um voo solo, não é uma caminhada solitária. Cada irmão que pensa talvez diferente de você é alguém que Deus colocou em sua vida para que você o sirva, para que você cuide dele, para que você o ame. A nossa dificuldade de amar o nosso irmão é porque a gente quer amar segundo os nossos próprios preceitos, segundo as nossas próprias vontades. A gente põe um parâmetro. A gente olha e diz assim: olha, se fulano, se irmão cicrano, ele pensa, a gente tem tanto em comum. Mas aquele irmão que pensa diferente, a gente deixa que outro ame, né? A gente não se envolve. Não é isso. Somos chamados para obedecer ao Senhor e buscar ao Senhor para que Ele seja o nosso sustento, que Ele seja o padrão fiel para a nossa obediência. Para a nossa obediência. Irmãos, criar métodos, criar estratégias para que você seja um melhor servo, um servo mais obediente, isso não tem erro algum. Mas quando você acha que esses métodos, que essas estratégias têm um fim em si mesmo, você se torna alguém religioso. Você se torna alguém, irmãos, que acha que não precisa que o Senhor te guie. E você se torna um religioso. Alguém que decora as várias regras, que decora os vários princípios, e para ele acha que esses princípios estão muito bons. Nós precisamos buscar ao Senhor. Para sermos obedientes, precisamos ir ao Senhor. Para ser obediente, precisamos nos colocar ao Senhor. E o Senhor que nutre essa missão. Josué foi nutrido por Deus para cumprir essa missão. Deus nos encoraja também, irmãos, não só porque Ele nos levanta, mas Deus nos encoraja por algo também maravilhoso.
Deus nos levanta e nos encoraja também, trazendo à memória, trazendo a nós as suas promessas. Veja que do versículo 3 em diante ele vai dizer: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. A ideia aqui não é agora que você é líder, agora que eu te levantei, vou colocar você numa categoria de crente, uma categoria de servo diferente de todos os outros. Agora sim brilha uma estrela, uma luz em você diferente, como se tudo que Josué tocasse seria conquistado. Isso é muito perigoso, mas não, diferente isso. Quando Deus ele traz à memória a fidelidade dele para com Josué, ele está lembrando a Moisés, ele está lembrando a Josué que ele é fiel, que a sua promessa é cumprida, que ele não vacila, porque agora ele continuará abençoando da forma que ele decretou, da forma que ele quis, da forma que ele quer que o povo dele seja abençoado. Então, Josué está sendo lembrado dessa fidelidade. Quando ele vai agora, do versículo 4 em diante, ele vai colocar, vai relembrar das limitações, das marcações da terra prometida que ele tinha escolhido a dar ao povo. Ele também está mostrando, olha, ele está lembrando a Josué: eu sou o dono da minha criação. Sou eu que dou a terra que eu quero dar. Sou eu que estou dizendo: olha, essa porção é de vocês. Sou eu que mando, eu que governo, eu sou o soberano sobre a minha criação. Sobre a minha criação. Quando nós meditamos nas promessas do Senhor, nós não meditamos visando os benefícios, visando a nós mesmos. Nós não somos o centro da promessa de Deus, mas Deus é o que promete e Deus é o que cumpre. Deus é a centralidade, Deus está no centro, é Ele. Então, quando nós meditamos na promessa do Senhor, quando nós esperamos a bondade, esperamos aquilo que Deus há de realizar em nossas vidas, nós estamos olhando para Deus, nós estamos meditando em Deus, nós estamos refletindo em Deus. Ele é o que cumpre, Ele é a centralidade, não nós, não o que nós vamos receber, mas no que o Senhor é. E é isso que Deus está fazendo com Josué nesse exato momento. Ele está chamando a atenção para Josué, na missão que ele tem, para olhar para ele, para dizer: olha, sou eu sou soberano sobre a minha criação, eu sou aquele que vou te abençoar em fidelidade, assim como eu fiz no passado. Eu não mudo. Eu continuo o mesmo Deus, o mesmo Deus. Somos chamados a confiar no Senhor, somos chamados porque o Senhor nos levantou e Deus vai nos mostrar, e Deus mostra ao seu povo que Ele é fiel, que é o centro da história do seu povo não é o quanto o seu povo conquista, não é o quanto o seu povo é abastado, quantas vitórias você tem no seu dia a dia, mas o quanto Deus Ele é fiel, o quanto Deus Ele é soberano, o quanto Deus Ele está cuidando de nós. Em seguida ele vai dizer, versículo de número 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Aqui não é que Josué se tornou alguém imbatível, alguém que ninguém pode resistir. Aqui não é que eu e você vamos nos tornar alguém que não sofra investidas de inimigos,
que não sofra investidas do velho homem, que não sofra investidas de Satanás, que agora nós estamos em um patamar superior ao que éramos antes. Não é assim que funciona. Cristo Jesus nos deu vitória e em Cristo Jesus somos vitoriosos. Em Cristo Jesus vencemos, resistimos a Satanás. Em Cristo Jesus nós fugimos das tentações. Em Cristo Jesus nós somos fortalecidos e temos a nossa vitória diante desses inimigos. Não é isso que Deus está dizendo a Josué, mas está mostrando que a segurança, que está mostrando que o domínio sobre a vida e sobre a missão de Josué está nele. Essa segurança e esse domínio, Josué está sendo conservado por Deus nessa sua missão. Assim Deus conserva-nos o seu povo, assim Deus mantém o seu povo unido, forte, cheio de força, revigorado em suas forças, porque é o Senhor que tem cuidado do seu povo diante dos seus inimigos. É o Senhor que faz a frente, o Senhor dos exércitos, que vence essas batalhas, não nós, não nós. Versículo de número 6, ele fala, talvez a sentença que ele vai mais repetir neste bloco, pela ênfase. Deus está dando essa ênfase sempre. Ele repete 3 vezes essa sentença. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra sobre juramento que prometi a dar aos seus pais. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, ou seja, o Senhor é a força e a coragem necessária para que Ele cumpra essa missão. Daí em diante, irmãos, Deus nos encoraja, não apenas encorajou Josué, não apenas porque levantou Josué para essa missão, não apenas porque Ele traz a nós, Ele renova na nossa mente as suas promessas, nos levando a enxergar e a esperar em Deus, mas Deus também nos encoraja, nos levando à centralidade da sua palavra. A centralidade da sua palavra. Veja que no versículo 7, ele começa com a mesma sentença, repetindo mais uma vez, tão somente seja forte e corajoso, mas aí ele desenvolve a base de ser forte e corajoso. Ele desenvolve ainda mais onde você e como você será, Josué, forte e corajoso. Onde estará o alicerce, o parâmetro que você vai ser forte e corajoso? Onde é que você vai continuar a minha missão sendo forte, alimentado essa coragem, alimentado essa força? De onde vai vir isso? Aí ele continua. Muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro, da lei. Ou seja, a força e a coragem de Josué vai ser alimentada através da palavra de Deus. É ali onde ele vai encontrar. É ali onde ele vai encontrar a força, o ânimo, a coragem. É ali onde ele vai encontrar os princípios que vão reger a sua missão. É ali onde ele vai encontrar os parâmetros da qual ele precisa. Ali ele vai encontrar a missão de ensinar, de falar essa lei, essa palavra. É aí. Fazemos... Às vezes, queridos, buscamos fazer a vontade de Deus sem conhecê-lo. Às vezes, não nos debruçamos como deveríamos a meditar e a refletir na palavra de Deus, e somos guiados em nossa vida espiritual por aquilo que as pessoas acham de Deus, por aquilo que as pessoas falam sobre Deus, por aquilo que as pessoas dizem as coisas sobre... E isso parece que para nós
é suficiente. Parece que para nós é suficiente. Repetimos como um papagaio aquilo que o povo fala, sem ao menos discernir, pensar, refletir. Porque tantas aberrações nós vemos na internet, nós vemos nas redes sociais, acerca da palavra de Deus, acerca da igreja de Deus, e a gente ouve aquilo dali, e muitas vezes repetimos o que tem ali, sem refletir, sem pensar, sem saber se de fato as Escrituras Sagradas, que é fiel, que é inerrante, que é luz para os nossos pés, fala sobre Deus e sobre sua vontade. Não tem condições de você obedecer, se relacionar com Deus, se você não conhecê-lo. Aí você diz, mas Ricardo, isso é impossível. Isso é impossível porque eu faço parte dessa igreja há tantos anos. Eu escuto todos os domingos um sermão muito bom aqui pregado. Eu participo das aulas maravilhosas, mas você não vive, você não busca, você não reflete. A palavra de Deus não é o parâmetro para o seu dia a dia, para a sua vida, para todas as áreas dela. Não é o parâmetro que guia você na tomada de decisões. Não é o parâmetro que guia você nos seus relacionamentos. Como você age, como você se coloca diante de uma discussão, diante de uma adversidade, diante de uma oposição ao que você pensa, ao que você fala. Como você se relaciona no seu emprego, na sua faculdade. Como você se relaciona com os conteúdos que você aprende lá. A Bíblia, ela é o padrão de fé para as nossas vidas. Se você não reflete, não medita, não internaliza, não converte a sua vida, ou seja, você retira aquela prática que você fazia, que não traz nenhum crescimento espiritual para você, e você substitui pela vontade de Deus, ou seja, uma conversão, uma mudança no seu dia a dia, na sua vida, nos seus relacionamentos. Se você não faz isso, é impossível que você seja um cristão que obedece ao Senhor, que obedece, que se relaciona em obediência com o Senhor. É impossível. É impossível não ir ao texto bíblico, à palavra de Deus, refletir, meditar e vivê-la para ser obediente. Não é um conjunto apenas de textos, é a palavra viva de Deus, é a que nos alimenta, é a que nos sustenta, é a que nos faz viver. Ouvir sermão no YouTube é muito bom, escutar mensagens é bom, ler um bom comentário bíblico de alguém, de um crente fiel que estudou. Cara, isso é maravilhoso, irmãos, mas não substitui a nossa piedade e devoção, se debruçar pela palavra de Deus, se debruçar diante da palavra de Deus, refletir, guardá-la e vivê-la. É a palavra de Deus que nos guia. Ele vai dizer no versículo 9: não te mandei eu ser forte e corajoso, agora veja, ser forte e corajoso porque eu te mandei, eu te levei à centralidade das Escrituras, da minha palavra, da minha vontade. É ali. Aí não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por onde quer que andares. A Bíblia, ela nos mostra como Deus é conosco. A Bíblia nos mostra como Deus é conosco. Como esse Deus, ele entregou o seu Filho amado na cruz do Calvário para nos resgatar de uma escravidão eterna, pecaminosa, distante de Deus, averso à sua vontade. É esse Deus que nos mostra que Ele é o que sustenta a nossa obediência, nos sustenta na nossa missão,
de relacionamento com Ele. Irmãos, Cristo Jesus nos levou a termos um relacionamento com Deus de inimigos para filhos. Foi Cristo Jesus que nos leva a obedecer ao Senhor como é o nosso parâmetro, o nosso Deus. É Ele que é o nosso parâmetro de obediência. É Ele o nosso parâmetro de obediência, de relacionamento obediente a Deus. Que o Senhor nos ajude nessa missão tão grandiosa. Que você e eu sejamos fortalecidos à luz do nosso Senhor Jesus Cristo para obedecermos à vontade de Deus. Irmãos, que Deus vos abençoe.